galera, tudo bem? Hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre a química orgânica e exclusivamente hoje nós vamos falar sobre as cadeias carbônicas, certo? Então, ó, o carbono, ele faz ligações formando cadeias. Então, se nós pegarmos aqui, ó, um CH3, um CH2, um CH2 e um CH3 e compararmos com o nosso segundo exemplo, que vai ser um C, mais um C, mais um C e mais um C, certo? Então, ó, aqui nós teremos C2 mais 2 hidrogênios H2, mais 2 hidrogênios H2, mais 2 H2 e mais 2 H2, certo? Vamos observar a diferença. Ó. Aqui nós temos uma cadeia que não está dentro de um ciclo, ou seja, esse carbono aqui não se liga com este carbono. Diferente dessa outra cadeia, onde eu tenho um carbono se ligando com mais um, se ligando com mais um e se ligando com mais um. Ou seja, todos os carbonos mantêm aqui uma ligação entre si. Vamos lá, pessoal, essa cadeia aqui, ó, eu vou chamar de cadeia do tipo aberta, certo? E essa cadeia aqui eu vou chamar do tipo de fechada. A cadeia que forma ciclo, fechada, a que não forma ciclo, aberta. Logo, então, nós poderíamos dizer o seguinte, essa cadeia aberta também pode ser chamada de cadeia alifática ou alicíclica. Assim como a cadeia fechada pode ser chamada de cíclica ou alicíclica, certo? Vamos lá, pessoal, essas duas cadeias aqui serão diferentes de uma cadeia do tipo aromática. Então, a cadeia do tipo aromática é aquela formada por um composto que tem 6 átomos de carbono. Esses 6 átomos de carbono, dentro dessa cadeia eu terei uma insaturação ou aqui, ou vice-versa, mas ou seja, eu tenho aqui 3 insaturações. Então esse aqui, pessoal, eu chamo de cadeia aromática, não uma cadeia fechada, mas uma cadeia do tipo aromática, certo? Vamos lá então, voltando para cá, pessoal. Veja só, pessoal, eu saio de um carbono, ligo com mais um carbono, ligo com mais um carbono, ligo com mais um carbono. Se eu pegar e tirar isso aqui para vocês, ó, vou tirar um carbono aqui do centro, certo? Ó, vou tirar um carbono aqui do centro, ela continua sendo uma cadeia aberta. E vou introduzir aqui quem? Vou introduzir aqui um oxigênio. Então agora aqui eu tenho uma função orgânica com o nome de éter, mas veja que eu tenho carbono, e esse carbono aqui não faz contato com esse segundo carbono, e nem com esse primeiro carbono. Então veja que eu tenho a presença de um cara diferente aqui na minha cadeia. Esse cara diferente na minha cadeia eu vou chamar de heteroátomo, e a presença desse cara diferente na minha cadeia vai me dar uma cadeia do tipo heterogênea, certo? Uma cadeia do tipo heterogêneo. A presença de um heteroátomo vai me dar uma cadeia do tipo heterogêneo. Vamos lá, pessoal. Se eu tirar esse oxigênio aqui, ó, se eu tirar esse oxigênio mais uma vez, ó, tirei ele mais uma vez, voltei o meu átomo de carbono, eu continuo tendo uma cadeia aberta assim como a heterogênea. Só que veja, carbono ligando com carbono, ligando com carbono, ligando com carbono, eu tenho uma cadeia que eu vou chamar de cadeia do tipo homogênea, certo? Então vamos lá, a cadeia ela pode ser aberta, ela pode ser fechada, ela pode ser homogênea ou ela pode ser também do tipo heterogênea, beleza? Vamos lá, pessoal, adiante. Se eu pegar essa minha cadeia aqui ainda, e acrescentar aqui uma ramificação do tipo CH3, certo? Ramificação do tipo CH3. Essa ramificação aqui, ó, vai me dar uma cadeia que eu chamo de cadeia ramificada, certo? Bem, se eu tenho uma cadeia ramificada, obviamente, se eu colocar aqui a fórmula estrutural condensada para vocês, ó, se eu não tenho nenhuma ramificação aqui, eu tenho uma cadeia do tipo normal, né? Cadeia do tipo normal. Então, a cadeia ramificada tem ramificação. Quem que pode ser a ramificação? Essa ramificação, ó, ela pode ser um carbono, mais um carbono, mais um carbono e assim por diante. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ramificação só acontece com átomos de carbono. Então, ó, quem que é o radical aqui? Ó? Esses caras aqui serão os radicais, certinho? Os radicais, então, vão me dar uma característica de uma cadeia do tipo ramificada. Não tem ramificação, cadeia normal. Vamos lá, pessoal, tem gente que confunde isso daqui, não pode confundir. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, CH3, CH2, 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 CH3, e eu venho aqui e coloco um átomo de bromo, essa cadeia continua sendo normal? Sim, bromo não é ramificação, bromo não é átomo de carbono, então, ó, bromo continua me dando aqui uma cadeia normal. E voltando no exemplo anterior, ó, vamos supor que você tenha isso daqui, ó, uma amina. Ó, esse cara aqui é diferente.
Então esse aqui vai me dar uma cadeia do tipo o quê? Uma cadeia heterogênea. Mas quando você tem isso daqui, quando você tem isso daqui, isso aqui, né, isso aqui é um nitrilo, certo? Isso daqui não está me dando uma cadeia heterogênea, porque veja que esse heteroátomo não interrompe a sequência de átomos de carbono. Isso é uma cadeia homogênea, certo? Vamos lá então, falamos de cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. E o que nós teremos aqui ainda? Nós poderíamos ter ainda, certo? Vou fazer aqui a fórmula estrutural condensada. Vamos supor que você tem aqui uma ligação dupla aqui no meu segundo carbono. Se você tem a mesma cadeia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem ligação dupla, você tem uma classificação que você vai chamar essa cadeia de cadeia do tipo saturada. E essa cadeia aqui, uma cadeia do tipo insaturada. Então, a insaturação refere-se à presença de uma ligação dupla ou uma ligação do tipo tripla. A cadeia do tipo saturada, uma ligação do tipo simples, certo? Vamos lá, pessoal, carbono primeiro ligou com carbono segundo, ligou com carbono terceiro. Carbono primeiro só ligou com carbono primário. Carbono segundo ligou com um carbono, ligou com um carbono secundário. Então, aqui eu tenho carbono primário, aqui eu tenho carbono primário. Esse aqui é secundário, esse aqui é secundário, certo? Se nós pegarmos aqui, nesse composto aromático, liga-se com dois secundários. Secundários, 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 secundários. São todos secundários. Aqui também são todos secundários. O átomo de carbono, então, ele pode ser do tipo primário, secundário, terciário ou quaternário. Se eu pegar aqui, por exemplo, primário, secundário, secundário. Mas se eu pegar esse aqui de cima, peguei esse aqui de cima, 1, 2, 3. Então, ele é um carbono do tipo terciário. Se eu acrescentar aqui mais um átomo de carbono, eu tenho agora um carbono quaternário, porque se liga com 1, se liga com 2, se liga com 3 e se liga com 4, certo? Relembrando então que todos os híbridos aqui são híbridos sp3, aqui nós temos todos híbridos sp2, aqui nós temos híbridos sp2, certinho? Então, espero que tenham compreendido aí sobre as cadeias, a classificação das cadeias, e aguardo vocês aí até uma próxima, certo? Então, até mais.